Pense nisso. Como a fé pode sobreviver e florescer nos momentos mais sombrios da história humana. Imagine-se no meio de uma tempestade de dúvidas, medo e sofrimento. Como encontrar luz quando tudo ao seu redor parece mergulhar nas sombras? Hoje, vamos explorar a surpreendente e, às vezes, desconcertante jornada da fé em tempos de horror. Você ficará surpreso com as respostas que encontraremos e acredite, a última é a mais impactante e transformadora de todas. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe o seu like, compartilhe com amigos e comente abaixo suas reflexões sobre o tema. Prometemos trazer revelações surpreendentes que podem mudar a forma como você enxerga a fé e a história. A fé sempre foi um tema central na experiência humana, especialmente em momentos de crise. Ao longo da história, o mundo enfrentou horrores inimagináveis, guerras devastadoras, epidemias que dizimaram populações inteiras e perseguições que testaram os limites da resiliência humana. Em meio a tudo isso, o que manteve tantos homens e mulheres de pé foi algo intangível, algo que não podia ser destruído: sua fé. Mas por que a fé é tão poderosa em tempos de horror? E como ela se molda nesses cenários extremos? Estudiosos como Bart Ehrman, Elaine Pagels e John Dominic Crossan têm investigado profundamente como os textos bíblicos, especialmente os relatos do Novo Testamento, foram escritos em contextos de perseguição e sofrimento. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 6, encontramos Jesus dizendo: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim." Essas palavras foram proferidas em um contexto de iminente destruição de Jerusalém, um evento traumático que redefiniria a fé judaica e cristã. Durante esses momentos de horror, a fé não apenas serviu como consolo, mas também como uma forma de resistência. O livro de Apocalipse, escrito em meio à perseguição romana, é um exemplo marcante de como a fé era vista como uma arma espiritual contra a opressão. A visão acadêmica histórico-crítica nos ajuda a entender que esse texto não foi apenas um manual de profecias, mas uma mensagem codificada de esperança para comunidades marginalizadas. Agora, pense, em tempos de horror pessoal ou coletivo, a fé é uma fuga da realidade ou uma força transformadora que molda novos futuros? Essa pergunta nos leva a refletir sobre os próprios fundamentos da religião e da espiritualidade. Não é à toa que teólogos como Paul Tillich descrevem a fé como a coragem de ser, mesmo diante do absurdo e do sofrimento. Um exemplo fascinante é o relato do Êxodo. Para muitos, é uma história de libertação e milagre. Para outros, incluindo acadêmicos como Israel Finkelstein, é uma narrativa criada para dar sentido e identidade a um povo que vivia sob opressão. O que é mais importante nessa história? A historicidade dos eventos ou o poder simbólico da fé que ela inspirou por gerações? Enquanto exploramos essas questões, convido você a refletir. O que a fé representa para você em seus momentos mais difíceis? Compartilhe sua visão nos comentários. Vamos juntos descobrir como a fé, mesmo em tempos de horror, pode ser uma fonte inesgotável de força e significado. Se você assistiu até aqui, diga-nos nos comentários. Eu busco respostas. Quero saber como você tem enfrentado seus próprios momentos de dificuldade. Imagine estar diante de ruínas fumegantes, onde tudo o que você conhecia foi destruído. Suas crenças seriam suficientes para reconstruir sua vida? Essa é a pergunta que ecoa através das páginas da história humana. Desde os campos de batalha antigos até os horrores modernos, como genocídios e guerras mundiais, a fé tem sido uma âncora para milhões. Mas como explicar essa força tão persistente? Seria apenas uma ilusão necessária ou algo mais profundo e autêntico?
Para entender isso, precisamos olhar para os primeiros cristãos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, vemos o martírio de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi apedrejado por sua fé, mas suas últimas palavras foram de perdão e entrega a Deus. Historiadores como Karen Armstrong destacam que esses relatos de martírio moldaram o cristianismo primitivo, criando uma narrativa poderosa de resistência espiritual. No entanto, a análise histórico-crítica revela que esses textos também serviram para encorajar comunidades perseguidas, fortalecendo a fé por meio do exemplo extremo de sacrifício. Mas será que a fé sempre foi um bálsamo para o sofrimento ou, em alguns casos, uma ferramenta de controle? Pense, por exemplo, nas cruzadas, que marcaram séculos de derramamento de sangue em nome de Deus. Essa mistura entre fé e violência levanta questões desconfortáveis. A religião foi usada para justificar atrocidades ou os líderes manipulavam crenças sinceras para alcançar objetivos políticos? Essa tensão entre espiritualidade e poder é um tema recorrente nos estudos críticos da Bíblia. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, encontramos a promessa: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Mas como conciliar essa promessa com o sofrimento avassalador descrito em textos como o livro de Lamentações? A destruição de Jerusalém e o exílio babilônico foram momentos de desespero profundo, e ainda assim, essas mesmas crises produziram uma teologia renovada, focada na esperança e no arrependimento. Pensadores como Rudolf Bultmann argumentam que esses textos foram moldados para oferecer significado ao sofrimento coletivo. Eles não são meras narrativas históricas, mas sim interpretações teológicas que ajudam as comunidades a processar o trauma. Essa abordagem nos leva a uma questão intrigante. Será que a fé nasce do sofrimento? Ou será que ela é fortalecida justamente porque o sofrimento nos obriga a buscar respostas além de nós mesmos? Outro exemplo impactante vem do livro de Jó. Jó perdeu tudo, família, riqueza e saúde, e passou por um profundo processo de questionamento. Mas o que torna essa história tão poderosa é a ausência de respostas fáceis. Mesmo quando Deus finalmente fala no capítulo 38, suas palavras não oferecem explicações diretas, mas apontam para a vastidão do desconhecido e a necessidade de humildade diante do mistério. Estudiosos como Gustavo Gutierrez destacam que a teologia de Jó é, na verdade, uma teologia do protesto, onde a fé se mantém mesmo sem garantias ou recompensas. Agora eu pergunto a você, será que a fé precisa de respostas ou ela é mais poderosa justamente quando nos convida a conviver com as perguntas? Escreva nos comentários sua opinião sobre essa tensão entre dúvida e crença. Como você lida com os momentos em que parece que Deus está em silêncio? E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que esteja buscando respostas. Juntos, podemos aprofundar esse debate e talvez encontrar novos significados para a fé em tempos de horror. Pense em como a fé já foi colocada à prova em momentos extremos da história. Imagine viver sob um império opressor, como os primeiros cristãos sob o domínio romano, enfrentando perseguições brutais. O que sustentava essas pessoas diante da ameaça constante de prisão, tortura e morte? Essa pergunta nos leva a investigar como a fé foi moldada em tempos de horror e por que ela se tornou tão resiliente. Os evangelhos foram escritos em um contexto de opressão política e desespero social. O Evangelho segundo Marcos, considerado por muitos estudiosos como o mais antigo, apresenta Jesus como uma figura que desafia as autoridades religiosas e políticas. Em Marcos, capítulo 13, versículo 13, lemos: E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim,
esse será salvo. Essa mensagem de perseverança ressoou profundamente em comunidades perseguidas. Historiadores como Raymond Brown apontam que esses textos não só ofereciam esperança, mas também criavam um senso de identidade e propósito. Mas há outro lado dessa história. A fé também foi usada para justificar o sofrimento como um propósito divino. Essa ideia, conhecida como teodiceia, tenta explicar por que um Deus amoroso permite o mal. Filósofos como Leibniz defenderam que o sofrimento é necessário para o cumprimento de um plano maior. Mas essa visão foi desafiada por teólogos contemporâneos como Jürgen Moltmann, que afirmam que Deus sofre junto com a humanidade. Essa perspectiva questiona a imagem de um Deus distante e aponta para um Criador envolvido no drama humano. A destruição do templo em Jerusalém no ano 70 foi um ponto de virada. Esse evento devastador obrigou os judeus e os primeiros cristãos a repensarem sua fé. Sem templo, sem sacrifícios e sem um centro físico de adoração, como manter a identidade religiosa? Foi nesse período que surgiram textos como o Evangelho segundo João, que apresenta Jesus como o novo templo espiritual. Em João, capítulo 2, versículo 19, Jesus diz: "Destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias." Essa declaração foi interpretada como uma metáfora para a ressurreição, mas também como um desafio ao sistema religioso estabelecido. A fé, então, passou a ser mais do que rituais e locais sagrados. Tornou-se uma experiência interior, uma conexão direta com o divino. Isso também pode ser visto no movimento místico da Idade Média, com figuras como João da Cruz e Teresa de Ávila, que buscaram um relacionamento pessoal e transformador com Deus, em meio a tempos de perseguição e incerteza. Mas o que dizer das dúvidas que surgem em tempos de desespero? Até mesmo os heróis bíblicos enfrentaram crises de fé. No Salmo 22, atribuído a Davi, encontramos as palavras: meu Deus, por que me abandonaste?" Essas palavras foram repetidas por Jesus na cruz, conforme relatado em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Esse grito de desespero revela que a fé não é imune à angústia. Pelo contrário, ela cresce no meio dela. Estudiosos como Bart Ehrman argumentam que esses relatos foram incluídos nos evangelhos precisamente para mostrar a humanidade de Jesus e tornar sua experiência mais próxima da nossa. Ele não foi apenas um símbolo de fé inabalável, mas também alguém que enfrentou dúvidas e dor. Isso ressoa com as experiências de muitos que, em tempos de horror, sentem-se abandonados, mas ainda assim encontram forças para continuar. Agora eu pergunto a você: é possível ter fé sem questionar? Ou será que as perguntas difíceis fortalecem a crença ao invés de enfraquecê-la? Deixe nos comentários sua visão sobre essa tensão entre dúvida e fé. Como você reage quando sua fé é desafiada por circunstâncias difíceis? Se você está gostando deste conteúdo, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e compartilhe este vídeo com alguém que precise dessa mensagem. Vamos continuar explorando juntos como a fé pode ser tanto uma âncora quanto um impulso para a transformação. Imagine-se em meio ao caos, cercado por incertezas e medos. O que nos mantém firmes quando o mundo parece desmoronar? Essa pergunta tem intrigado filósofos, teólogos e historiadores por séculos. A fé, em muitos momentos, foi a única força capaz de oferecer sentido ao sofrimento e esperança no desespero. Mas será que essa fé é um produto do medo ou uma expressão genuína do desejo humano de encontrar propósito? Nos períodos mais sombrios da história, como o Holocausto ou as epidemias medievais, relatos de fé inabalável surgiram como testemunhos de resistência espiritual. No entanto, também emergiram dúvidas e questionamentos profundos. O livro de Abacuque, por exemplo, expressa essa tensão. No capítulo 1, versículo 2, o profeta clama: "Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Gritarei a ti,
violência, sem que traga salvação, essa angústia reflete o sentimento de impotência diante do mal, mas também destaca a coragem de confrontar Deus em busca de respostas. Estudiosos como Walter Brueggemann argumentam que textos como esse foram preservados porque mostram a fé em sua forma mais honesta, uma fé que luta com as perguntas ao invés de ignorá-las. Esse tipo de questionamento não é um sinal de fraqueza, mas de profundidade espiritual. Na análise histórico-crítica, essas passagens revelam um processo de amadurecimento teológico, onde a fé deixa de ser ingênua e se torna um compromisso consciente. Outro exemplo marcante é encontrado no Novo Testamento. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é descrita como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas será que essa definição é suficiente em tempos de horror? Teólogos como Paul Tillich sugerem que a fé verdadeira não está em evitar dúvidas, mas em enfrentá-las de frente. Ele descreve a fé como um ato de coragem diante da incerteza. Durante o período medieval, em meio às pragas e perseguições religiosas, muitos buscaram respostas na ascese e no misticismo. Figuras como Francisco de Assis deixaram riquezas e status para viver uma fé radical, baseada na simplicidade e na compaixão. Outros, como Martinho Lutero, desafiaram as instituições religiosas, defendendo uma fé pessoal e direta, sem a necessidade de intermediários. Esses exemplos mostram que, em tempos de horror, a fé não apenas consola, mas também inspira mudanças e revoluções. No entanto, precisamos perguntar: a fé é suficiente para justificar o sofrimento? Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, lemos: para tudo há uma ocasião certa, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Essa ideia de ciclos e propósitos pode oferecer conforto, mas também levanta questões difíceis. Se há um tempo para o sofrimento, ele é imposto por Deus ou é resultado das ações humanas? Teólogos modernos, como John Hick, defendem que o sofrimento pode ser um meio de crescimento espiritual, enquanto críticos como Richard Dawkins veem a fé como uma tentativa de justificar o inexplicável. Essas perspectivas contrastantes nos levam a refletir sobre o papel da fé em tempos de horror. Será que ela nos fortalece ou nos ilude? E mais importante, como equilibrar a necessidade de acreditar com o desejo de compreender? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo afirma: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas como interpretar essa promessa quando nos deparamos com tragédias? Seria uma verdade absoluta ou uma esperança simbólica? A fé também pode ser vista como um ato de resistência. No livro de Daniel, os amigos de Daniel enfrentam a fornalha ardente por se recusarem a adorar o rei Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 3, versículo 17, eles declaram: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela. Mas, se não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses. Esse tipo de fé, disposto a aceitar tanto a salvação quanto o sofrimento, desafia a lógica humana e demonstra a profundidade do compromisso espiritual. Agora eu pergunto: o que é mais difícil para você, manter a fé na esperança da salvação ou aceitar o sofrimento como parte do caminho? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre como a fé pode ser testada e fortalecida em tempos de horror. Se você está gostando deste vídeo, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e compartilhe este conteúdo com quem você acredita que precisa refletir sobre esse tema. Há mais revelações surpreendentes por vir, então continue conosco até o final. Pense por um momento na imagem de alguém caminhando no deserto, cercado por um horizonte vazio e interminável. Não há abrigo, não há sombra, apenas o calor escaldante e a sensação de estar perdido.
Essa é a metáfora perfeita para os tempos de horror na história humana, momentos em que a fé parece ser a única fonte de água para uma alma sedenta. Mas será que essa fé é suficiente para nos sustentar? Ou ela é apenas uma miragem criada pelo desespero? A tradição bíblica oferece respostas, mas também levanta perguntas. No livro de Êxodo, capítulo 14, o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho enquanto é perseguido pelo exército do faraó. Esse relato é muitas vezes interpretado como um símbolo de libertação e vitória divina. No entanto, estudiosos como Israel Finkelstein sugerem que essa narrativa pode ter sido escrita séculos depois dos supostos eventos, como uma forma de inspirar um povo que vivia no exílio e precisava acreditar em um futuro melhor. Isso nos leva a questionar: será que a fé depende mais de fatos históricos ou do poder simbólico das histórias que contamos para nós mesmos? A Bíblia também retrata momentos em que a fé foi radicalmente desafiada. Em Lamentações capítulo 3, versículo 19, lemos: Lembro-me da minha aflição e do meu andar errante, da amargura e do veneno. Essa confissão de desespero é seguida, no entanto, por uma declaração de esperança no versículo 22. As misericórdias do Senhor jamais acabam. Elas são novas a cada manhã. Essa tensão entre dor e esperança reflete o ciclo humano de dúvida e renovação espiritual. Mas como manter essa esperança em tempos de horror modernos, como guerras, genocídios e pandemias? Teólogos como Dietrich Bonhoeffer, que foi executado por se opor ao regime nazista, defendiam uma fé ativa, uma fé que não apenas aceita o sofrimento, mas luta contra ele. Para Bonhoeffer, a fé verdadeira exige ação, mesmo diante do perigo. Essa visão ecoa as palavras do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam os direitos do órfão e pleiteiem a causa da viúva. Ao mesmo tempo, filósofos como Søren Kierkegaard destacaram que a fé também envolve um salto no escuro. Em sua obra Temor e Tremor, Kierkegaard analisa a história de Abraão, que foi chamado a sacrificar seu próprio filho, Isaque, em Gênesis capítulo 22. Para ele, essa narrativa simboliza o conflito entre razão e fé, onde Abraão deve confiar em Deus mesmo sem entender o propósito. Essa ideia provoca um dilema moderno. Devemos confiar cegamente na fé ou questioná-la continuamente? Nos dias de hoje, essa questão se torna ainda mais urgente. Em um mundo marcado por informações rápidas e crises constantes, a fé é frequentemente desafiada pela ciência e pela razão. No entanto, muitos estudiosos, como Alistair McGrath, argumentam que fé e razão não precisam ser inimigas. Pelo contrário, elas podem se complementar, oferecendo uma visão mais completa da experiência humana. O apóstolo Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, escreve: De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Esse tipo de fé, que enfrenta as dificuldades sem negá-las, é o que muitos chamam de fé madura. Uma fé que não busca respostas fáceis, mas que permanece firme mesmo diante das perguntas sem solução. Agora eu pergunto a você: a fé é uma âncora que nos impede de afundar? Ou é uma bússola que nos guia para novas direções? Compartilhe sua opinião nos comentários. Quero saber como você interpreta a fé em meio aos desafios que a vida apresenta. Se este vídeo trouxe reflexões importantes para você, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar deste conteúdo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que as perguntas e respostas exploradas hoje ajudem você a encontrar novas perspectivas sobre a fé em tempos de horror. E lembre-se, a busca por respostas nunca termina.
porque é no questionamento que a fé se renova e se fortalece. Até a próxima!